Vamos aproveitar, não é? E abençoar o nosso Brasil com a nossa mensagem, não é? Vamos dizer para o Senhor: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Mais uma vez, vamos lá. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Amém. Isso. Números 10, 35. O endereço da... Abra sua Bíblia na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios 10. 1 Coríntios, capítulo 10. E nós vamos ler alguns versículos. Diz assim, 1 Coríntios 10, a partir do primeiro. No Novo Testamento, a gente começa lá, Mateus, depois de Romanos. Se você já achou Romanos, você está perto, E se você achou 2 Coríntios, aí você volta para trás. 1 Coríntios 10. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 11 diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Foi uma manhã dessa que nós estávamos orando aqui, eu e o Kleber, que eu abri esse texto e a gente conversou um pouquinho sobre ele, A gente não chega, ora e vai embora, Tem que ler um texto, fazer uma meditaçãozinha, e então nós estávamos pensando sobre isso. E Paulo está escrevendo para os crentes da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade que tem 2 portos marítimos, Dois mares, um aqui, outro de cá, e na maioria das vezes, para facilitar, para não ter que dar uma volta grande para chegar do outro lado, eles desembarcavam a mercadoria nesse porto, atravessavam a cidade e embarcavam no outro. Então Corinto se tornou uma cidade assim, cheia de marinheiros, corria muito dinheiro, aquele negócio todo, e Paulo esteve lá, pregou o evangelho, mas ela era uma igreja assim, bem mundana, vamos dizer, Paulo começa lá, os irmãos se lembram do 2º capítulo, ele fala de que eles eram crentes carnais. Eu não pude vos falar como espirituais em Cristo, mas como a crianças que precisam de leite, aquele negócio todo. Então Paulo mostra isso, no capítulo 2 e entrando no capítulo 3. Era uma igreja cheia de dons espirituais. Dom espiritual derramava-se, vazava pelo ladrão. Mas, a despeito daquilo tudo, era uma igreja mundana. E Paulo então vem, é uma carta, ele vem falando, e ele
entra nesse capítulo 10 fazendo uma comparação muito séria, não é, acerca do povo de Israel. Aqui Paulo, nessa carta que ele diz 2 vezes assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, não é? No outro versículo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Não é? Ele está querendo dizer: olha, tudo é lícito, agora eu me policio para, não é? Mostrando para a igreja. Então no 10 aqui ele entra nesse assunto. Ele fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E ele faz uma alegoria: eles foram batizados em Moisés, porque quando entraram no mar, não é, que a água ficou de um lado e a água do outro, quem olhava à superfície não via ninguém, eles estavam passando por um corredor ali, e como o batismo é símbolo de morte e ressurreição, Paulo mesmo fala sobre isso, eles entraram no mar, claro, não molharam, não é? Deus havia aberto um vale, uma estrada para eles passarem a pé enxuto. E como eles sumiram ali, Paulo disse, eles foram batizados no mar. E como vinha a nuvem por cima deles, foram batizados na nuvem. E Paulo, então, falando sobre isso, queria dizer, porque era de se esperar que houvesse uma mudança. Infelizmente, a gente vive situações de que a pessoa vai para a igreja, se batiza, aquele negócio todo, e não muda de vida. Né? Quanta gente a gente conhece, mas ele é batizado. E no ser batizado, às vezes, não significa muita coisa, não é? Há muita facilidade hoje, em termos de apelo, não critico quem faz, eu não faço, aquele apelo assim, vamos fazer uma oração todo mundo, aí todo mundo faz a mesma oração de confissão. Aí depois o ministrante pergunta assim, quem fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão. Aí as pessoas levantam a mão, então ele considera que aquilo é uma decisão, chama as pessoas à frente, leva lá para o quartinho, dá um texto bíblico, uma revista, e pronto. Né? E às vezes o irmão, a pessoa nem sabe o que fez, não é? Está simplesmente obedecendo. Né? Em Roma a gente faz como os romanos. Não é? Vai para a igreja, diz que tem que ser assim, é assim, se manda ajoelhar, ele ajoelha, se manda levantar as mãos, ele levanta. E aí Paulo está querendo mostrar para os coríntios que, a despeito daquele povo, né, 603 mil homens com mais de 20 anos de idade, fora mulheres e crianças, há quem calcule 2 milhões, há quem calcule 3 milhões de pessoas que estavam sendo capitaneadas por Moisés. E Paulo diz, aquele pessoal estava lá recebendo milagres, porque os 40 anos de deserto foram 40 anos de milagres, não é? Veja, a nuvem que os acompanhava, de noite, quando o deserto estava frio, ela baixava e fazia uma coluna de fogo, que além de iluminar o caminho, aquecia o arraial. Pô, que coisa, né? De dia o sol estava quente, a nuvem subia e tampava o sol e o pessoal marchava na sombra. Pô, mas que... Né? A gente olha assim e a gente fica pensando... E a gente fica pensando, se fosse eu não faria isso. Eu teria um coração quebrantado, eu veria os milagres. Mas Paulo está dizendo, aquele pessoal comeu maná, e ele chama de manjar espiritual, não é? Deus mandava aquela comida toda manhã para eles, e eles viveram uma vida de milagres, as roupas não envelheceram, as roupas cresciam junto, as sandálias cresciam junto com as pessoas, não é? E aquele negócio todo. E aquele povo não conseguiu ver que era um milagre. Bom, é verdade, e eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, é que milagres na vida de uma pessoa, se uma pessoa recebe um milagre ou outro, aquilo não é um atestado de santidade, nem para quem recebe o milagre, nem para quem orou, né? Para quem operou o milagre, não é um atestado de santidade, é um dom espiritual
que Deus colocou à disposição de pessoas, porque a gente precisa dos dons de cura e a gente precisa, de vez em quando, de um operador de milagres também, não é? Deus tem que levantar pessoas assim no meio do povo. Os dons espirituais, Paulo aqui 2 capítulos depois vai discutir sobre dons espirituais, 1 Coríntios 12, e ele apresenta os dons como ferramentas para a edificação da igreja, não é? Mas ter dons espirituais não é atestado de santidade. Você pode ter dons à vontade, não é? Eu conheci um senhor que ele falava que ele tinha todos os dons, né? Alguns a gente via em funcionamento, alguns, porque tem dons espirituais que não tem manifestação. Por exemplo, o dom da sabedoria, não é? Não tem manifestação. De repente você entrega uma palavra de sabedoria, isso qualquer membro, qualquer irmão, não é? Qualquer crente que tem o Espírito Santo pode manifestar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, não é? Então existem dons que não são aparentes, os dons de enunciação, língua, profecias, não é? Que as pessoas veem e dizem, esse tem esse dom. Mesmo assim, a gente vê que às vezes é possível você encontrar pessoas que copiaram uma língua e falam aquilo, né? Para Deus não tem nenhum problema, Deus não fica com raiva disso, porque se está louvando a Ele, não é? Ele fala assim, da boca dos pequeninos eu encontrei o perfeito louvor. Você às vezes vê uma criança falando assim, emitindo sons, um neném no colo, e você já fala assim, está falando em línguas, não é? Deus pode extrair louvor em qualquer situação, em qualquer lugar, é verdade. Então, milagres não atestam santidade, né? O povo estava recebendo um milagre ali, um atrás do outro, e nem se dava conta de que aquilo tudo que estava acontecendo com eles era um milagre. Milagres não produzem mudança de caráter. É uma coisa, às vezes a pessoa recebe um milagre. Eu conheci um senhor no meu primeiro pastorado, que ele não era crente, a família era crente, ele não, e de repente ele apareceu com um câncer no estômago, e a igreja orou, ele foi curado. Mas ele nunca parou de usar bebida. Um câncer no estômago, era para o cara ter fechado a conta, não é? E as pessoas diziam, mas que coisa, como é que o homem não vê o milagre que Deus fez na vida dele? Daqui a pouquinho, e a hora que vem um outro aí, não é? Está vendo? Eu falei para você não beber, a cachaça foi lá e fez outro câncer. Então, não muda caráter. A pessoa, por que Deus manda milagres? Eu me lembro de alguém que quis polemizar e disse, não, Deus só faz milagres, só faz curas, se for para a glória dele. Aí eu falei assim, e os 10 leprosos? Você conhece esse texto na Bíblia? Só um que voltou, os outros 9 deram corda, foram embora, mas foram curados. Deus não tomou a cura deles porque eles não voltaram, não é? Então, mas milagres não produzem mudança de caráter. Você pode receber um milagre e continuar sendo a mesma figura de antes. Quantas vezes a gente conhece pessoas assim, que não mudaram nada, não é? Paulo está mostrando aqui isso, que aquele povo comeram do manjar, beberam da mesma fonte espiritual. Eles estavam andando em roda, não é? Pelo deserto, Deus os pôs para circular no deserto, e de tempos em tempos olhava lá para o alto do monte, a pedra estava lá, e aquela pedra, diz Paulo, era Cristo, e eles bebiam daquela água, mas não mudava a vida de jeito nenhum. Mas que pessoa endurecida. E a gente fica pensando, eles eram endurecidos, e às vezes nós também somos, não é? Uma outra coisa com relação a milagres é que muitas vezes a pessoa está querendo saber qual que é o próximo milagre. Esse aqui eu já recebi, agora qual que é o outro, não é? Qual que é o que o senhor vai fazer agora? Que novidade o senhor tem? Há tanta gente correndo atrás de novidades, não é? A Bíblia conta no livro de Atos que as pessoas iam ao Areópago para escutar, né? Devia ser um centro de fofocas da cidade, né?
um anfiteatro, um negócio assim, e as pessoas iam para lá para querer saber das últimas novidades. Isso Lucas registrou no livro de Atos. E aí Paulo começou a pregar sobre Jesus e a ressurreição, né? São duas palavras diferentes no grego. Então, na cabeça deles, ressurreição era um outro tipo de Deus, né? E depois de ouvirem um bocado, depois a gente ouve melhor, a gente já tem uma ideia do que você queria pregar e foram embora, né? Então tem gente procurando só qual é o próximo milagre. Houve um tempo aqui que a gente tinha nas terças-feiras, né? Graça estava nesse tempo com a gente aqui, que teve dia desse lado cheio de pessoas que vinham, né, em busca de uma revelação, e levavam, às vezes não era todo mundo, mas as pessoas vinham prontas para saber o que Deus vai fazer hoje. E nenhuma daquelas pessoas estão aqui conosco. Não é Graça? A Graça é que pregou o evangelho, a turma veio e tal, mas não tem nenhuma. Foi só enquanto o dia que a gente apertou um pouquinho a mão para fazer uma decisão, algumas foram sinceras e dizem, não, a gente não quer aceitar Jesus, só quer um milagre. Então, a outra coisa, né, com relação ao milagre, é que muitas vezes a pessoa desperta o interesse, né? Depois da primeira multiplicação dos pães, no outro dia a multidão estava atrás de Jesus e foram lá, e alguém disse para ele, mestre, nós estávamos à tua procura. Eles viram um barquinho assim, então ele não está aqui, está para lá. E foram lá, e ele estava vindo pelo mar, e eles chegaram pela praia primeiro do que ele. Mestre, nós estávamos à procura do Senhor. E ele disse, vós me procuráveis por causa do pão que comeram de graça ontem. Estão querendo mais pão de graça, não é? Então, às vezes é só essa ideia de despertar o interesse, né? É o que mais tem, não é? As pessoas anunciam. E sabe, às vezes Deus manda ondas de milagres, não é? Por exemplo, houve uma época que a onda de milagres era dente de ouro. Agora, não é? Tinha aquela onda assim de dentes de ouro, as pessoas, né, as obturações a ouro, muita gente recebeu aquilo e tal, não é? Vinha assim, as pessoas vinham contar, dar testemunha, eu recebi e tal, de repente alguém do povo, no meio do povo, dizia, eu também recebi, não é? Veio aquela onda assim de orar pelas pessoas e as pessoas caírem debaixo do poder do Espírito Santo, não é? Então, de tempos em tempos, Deus manda uma onda de alguma coisa especial assim para atrair a atenção, mas milagres não mudam. Para muita gente não mudam a vida da pessoa, não despertam gratidão, nem nada, não é? E a gente, Paulo diz que é para a gente ser grato, né? Ser agradecido. Muitas vezes a pessoa só veio, recebeu o milagre e foi embora e não voltou mais, né? E Paulo está dizendo isso aqui para nós. No versículo 11 ele diz, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Exemplos para nós que lemos a história. E foram escritas para advertência nossa. Então, irmãos, a palavra de Deus que ele deixou e que ele mantém na força do seu poder, em vários lugares onde ela foi banida, em vários onde estão sendo banidas, ainda assim a palavra está lá, alguém tem alguma coisa da palavra, não é? Há lugares onde uma Bíblia é dividida entre os irmãos, cada um tem uma folha para não ser pego, não é? Cada um tem um pedacinho, e quem tem aquele pedaço depois fica procurando quem tem o segmento para ele ler o restante, não é? Tem coisas assim, e aquelas, Deus mantém isso tudo para que sirvam de exemplos e de advertência, não é? A gente fica pensando assim, mas a coisa é definitiva, Jesus falou, vocês se lembram lá em João capítulo 5,
que Jesus encontrou aquele paralítico que ele curou lá em Betesda, ele o encontrou no templo e falou com ele assim: olha, você já está curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Oh, não era uma vacina definitiva, não é? Foi curado daquilo. O texto não diz por que ele ficou paralítico e por que ficou 38 anos ali, mas Jesus disse: ó, essa situação ainda pode piorar, não é? Então, assim conosco, é hora da gente aprender com os nossos erros e aprender com os erros dos outros. Tem um ditado, um provérbio que diz assim, que o sábio aprende com os próprios erros e o inteligente aprende com os erros dos outros. Você vê, né? Um provérbio comum diz: se você vê a barba do vizinho arder, você põe a sua de molho, né? Querendo dizer que de repente o que está acontecendo lá pode chegar até você, então você se prepara, não é? Se age de uma maneira prudente para não deixar que aconteça com você. Então, escrevendo, Paulo está dizendo isso para os irmãos: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Sabe, às vezes a gente vive uma certa ignorância consentida, a gente não quer esticar, a gente não quer avançar, a gente está bom do jeito que está, você fica na sua zona de conforto, e ali, não é? Jesus falou que a quem é muito dado, muito é exigido. Se eu ficar só com esse pedacinho aqui, ele não vai exigir mais de mim. Tem gente, né, vivendo vida de zona de conforto, não quer se arriscar, não quer investir, não quer abrir. Tem gente que tem medo de se consagrar, porque se consagrar para o Senhor, a primeira coisa que Deus vai pedir é o seu Isaac. Não é? Não sabe, Deus, para pedir Isaac a Abraão, Deus treinou Abraão em outras coisas mais fáceis primeiro. Deus não vai chegar assim e explodir a sua panela, não é? Ele vai treinar você em coisas menores, coisas mais fáceis, para você aprender a obedecer, para depois ele poder insistir em coisas maiores a seu respeito. Então, essas coisas foram escritas para nosso ensino, para nosso aprendizado, não é? A gente precisa aprender a fazer determinadas coisas e a aprender a não fazer outras tantas. O ensinamento é para isso, para você, isso aí, se você fizer, dá errado de tal e tal e tal e tal maneira. Então você não faz, não é? Eu já contei aqui, estava um dia lá fritando mandioquinhas e a Bia pequena ali do lado, eu vou, não, vó, tá quente, né? E você frita as mandioquinhas, põe na vasilhinha e de repente já pegou uma e estava quente. Agora você já aprendeu que quando eu falar tá quente, não é? É assim às vezes com Deus. Eu disse: não faça isso, isso vai dar errado. Aí você resolve fazer, né? A criança é assim, o neném está lá em pé, perto da mesa de centro, assim, e ele vai pegar alguma coisa que não pode pegar, e você fala: não pega. Aí ele olha para você, e daí a pouquinho continua olhando para você e leva a mão de volta. Não é? Nós somos assim, a gente não aprende com facilidade, não. Então Deus mandou registrar em vários lugares, e aqui Paulo está usando isso aqui para escrever aos Coríntios: olha, não é viver debaixo de milagres que te dá esse atestado de santidade. Não é viver debaixo de milagres que te faz assim, que acena para você que Deus é mais favorável a você do que a outras pessoas, né? Então, Paulo listou algumas coisas aqui, e eu sei que quando ele diz estas coisas, a gente pode pensar: o povo de Israel
peregrinou pelo deserto durante 40 anos, por causa da murmuração, não é? Em linhas gerais, o assunto é murmuração. Saíram 603 mil homens acima de 20 anos, e entraram em Canaã 603 mil, mas não eram os mesmos que saíram. Por quê? Porque um dia eles murmuraram e disseram: Deus nos tirou do Egito para matar a gente aqui no deserto, aqui é areia, enterrar é bem mais fácil, não é? Então Deus nos tirou do Egito para fazer a gente morrer aqui no deserto. E Deus disse: assina embaixo. Né? E falou com Moisés: começa a peregrinar aí, porque essa geração tem que morrer aqui no deserto, igual eles falaram. E os filhos deles, que eles disseram: nossos filhos nunca verão a terra prometida, eu vou dar a terra prometida para eles. Eu sei que a gente lembra algumas coisas assim, daquela peregrinação, já viu filme, já viu novela, tem muita coisa que está guardada na cabeça, não é? A primeira coisa que a gente lembra assim, o que aconteceu logo de cara com o povo no deserto? O bezerro de ouro, não é? Moisés subiu para receber a lei, ficou 40 dias lá em cima do monte com Deus. Aí os anciãos, o pessoal procurou Arão e disse: Arão, faze-nos deuses. Eles estavam acostumados, um dos deuses do Egito era o boi Apis, né? O touro chamado Apis, que eles adoravam. Faze-nos deuses. E Arão falou: se vocês quiserem, né? Recolham aí o ouro no meio do pessoal, e foram lá e recolheram bastante ouro e jogaram na fornalha e fizeram lá uma figura, não é? Não era um touro arrumadinho, bonitinho, era um simulacro, uma coisa que parecia, porque Arão falou com Moisés, quando Moisés chegou, ele falou: me deram o ouro, eu joguei aí no fogo e saiu isso. Quer dizer, as pessoas viam lá um negócio que parecia um bezerro de ouro, já temos um Deus. Não é? Deus falou com Moisés assim: desce depressa que esse povo está desenfreado lá embaixo. E Moisés veio trazendo as tábuas no ombro. Quando viu aquele carnaval, aquele negócio todo lá, não é? Ficou nervoso, jogou as tábuas no chão, quebrou aquilo e foi lá e repreendeu Arão e aquela turma toda. E aí Deus falou: agora você lavra outras tábuas e traz para mim, né? As que eu dei você quebrou, agora você traz as tábuas. Aí Moisés levou e Deus escreveu nas outras, e aí ele voltou com essas, né? Então, bezerro de ouro. Um dos motivos de murmuração era a falta de água. Quando eles chegaram em Mara tinha 12 fontes, mas eram águas amargas. E aí Deus mostrou a Moisés um pedaço de madeira que ele jogou na água, e as águas passaram a ser saudáveis, e o povo bebeu, não é? Mas na frente faltou água de novo. Irmãos, vamos lembrar, né, que são 2 milhões ou 3 milhões. Bom, depois de 2 milhões, qualquer numeração é muita, não é? E o povo começou a murmurar: não temos água nem para nós, nem para o nosso gado. Aí Moisés vai com a vara, Deus falou com ele: fere a rocha. Feriu a rocha, e a rocha deu água. Paulo diz que a rocha simbolizava Cristo. Deu água que descedentou todo mundo, né? Acalmou a turma. Porque deserto não tem água, mas Deus está providenciando. Irmãos, que coisa a gente pensar nisso. Daí a pouco, passados uns tempos, eles fazem uma reclamação, né? E começam a dizer: será que Deus pode preparar um banquete para a gente no deserto?
Moisés, nós queremos carne. Não é que eles não comiam carne, eles tinham gado, eles saíram do Egito com gado. E à medida que eles foram andando, o gado foi reproduzindo. Eles tinham carne, mas eles queriam um cardápio diferente. Sabe, isso é um negócio para chamar a atenção da gente. Que às vezes a gente fica assim, eu vou lá naquela igreja, vou comer o arroz com feijão de todo dia. Eu queria comer uma carne diferente. E Deus falou com Moisés. Moisés, você está assustado com o negócio? Porque Moisés botou a cara no pó lá e se humilhou diante de Deus. Deus, o Senhor não pode destruir esse povo é murmurador mesmo. O Senhor sabe, quando o Senhor elegeu esse povo, o Senhor sabia o que o Senhor ia pegar pela frente. O Senhor não pode reclamar, não é? E Deus falou: espera aí, Moisés, você está achando que eu não dou conta? Vou dar conta, vou mandar uma carne diferente. E mandou codornizes durante um mês inteiro. Até que, bem, no deserto, a gente pode pensar que o cardápio é meio reduzido, né? Codornizes fritas, cozida, assada, né? E daí a pouquinho, agora a gente não aguenta mais comer essas codornizes assim, e começaram a inventar cardápio, e a Bíblia diz comer com sangue, aí Deus se irou contra eles, né? Não estava errado, Deus mandou eles, sabe, às vezes é assim com a gente, Deus manda a bênção, manda a promessa, manda em abundância, e a gente acaba perdendo por burrice, por estultícia. Quer ver uma outra coisa? Que Deus agiu, assim, machado na raiz da árvore. De repente se levantaram lá 250 homens sobre o comando de Coré, Datã e Abirão. Sabe qual era a alegação deles? Nós somos filhos de Deus igual Moisés. Por que Deus só fala com Moisés e não fala conosco? Não, Deus fala com a gente também, nós também temos Deus e tal, e começaram o negócio. Moisés foi lá, botou a cara no pó diante do Senhor, e Deus disse: isso aí, esse tem que ser tratamento linha dura, né? E aí Moisés se levantou e disse: olha, gente, quem acha que Coré, Datã e Abirão estão certos, fiquem junto com eles. Agora, se você está errado, afasta deles aí, porque Deus vai criar uma coisa nova. Deus vai abrir um buraco na terra e engolir esse pessoal. E houve um terremoto localizado e sumiu, não é? Claro que houve filhos de Coré que não concordavam com o que o pai estava fazendo. Você vai encontrar lá no livro de Salmos, Salmos dos Coraitas. Quer dizer, alguém escapou desse negócio, mas quem estava lá com a cabeça do Coré, Datã e Abirão, sumiu lá no buraco no meio do deserto. Não é? Sabe, Paulo está dizendo, estas coisas. Existem coisas que Deus traz a juízo imediatamente. Existem coisas que às vezes demoram um pouco mais. Deixa eu ver se é aqui. Não, acho que é Lucas. Houve uma situação, vamos ver se acho que é Lucas 10. Deixa eu te falar que sumiu da minha Bíblia, é um negócio sério. Estava aqui. Estava aqui. Eu não tinha. Está aqui. Eu não tinha incluído aqui no texto. Por isso que tive que. Marcos, capítulo 7. Os fariseus vieram conversar com Jesus e falaram com ele: ora,
reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Esses eram preceitos de higiene, mas com o tempo os religiosos transformaram isso em ato religioso, né? Então não pode comer, igual agora você tem que passar, né, álcool gel, ou lavar com sabão e tal, esse negócio todo. E então eles olharam para o Senhor e falaram: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Aí Jesus, né? Jesus gostava demais de fariseu. E ele entrou assim, como a gente fala, né, com uma voadora, os dois pés no peito lá, pá, né? Então, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? Preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, às vezes a gente valoriza mais, né, uma tradição. Eu vi um ministro falando um dia desses, que ele já tinha servido lá no norte, lá na Amazônia, e tal, e ele encontrou tribos indígenas que não falavam português, falavam inglês, não é? Encontrou outras tribos que eles perguntaram: o que vocês estão querendo? Eles disseram: nós queremos internet. Nós queremos internet, o pessoal está querendo, né? E tem um bando de gente querendo mantê-los presos nas culturas, nas tradições. Isso aí a gente não quer não, isso a gente já tem, né? Nós queremos ser cidadãos e tal, essas coisas. Então, aí eu gosto dessa expressão no versículo 9, e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Esse jeitosamente, né? Olha o que eles faziam. Aí diz aqui, Jesus falando, versículo 10: pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Que às vezes a gente se adapta a uma situação e acha uma maneira assim de burlar a lei, o preceito de Deus, não é? Com alguma coisa. O que acontecia? O jovem chegava lá para as autoridades e dizia: olha, eu quero servir o senhor aqui no templo. E dizia: oh, que coisa boa, esse pessoal gostava, e eu conheço muita gente que gosta de trabalho voluntário, não é? Trabalho voluntário, mas tem gente que gosta demais disso. E os fariseus gostavam: eu quero servir o senhor aqui no templo. Mas não perguntavam: e seu pai e sua mãe? Não é? Quem vai cuidar deles? Uma coisa que o judeu tinha muito firme na sua cabeça é que ele precisava de filhos, que os filhos que ele tinha, que era a aposentadoria dele. Por isso, o negócio era ter muitos filhos, para os filhos depois trabalharem a lavoura lá e os pais terem tempo para descansar. Então, quando alguém chegava lá para os sacerdotes, para os fariseus, para as autoridades religiosas, e disse: olha, o que eu podia fazer para o meu pai? Eu quero oferecer ao senhor corbã. Eles aceitavam logo, né? E Jesus disse: isso você está fazendo jeitosamente.
Você deu um jeitinho aí na lei para caber o seu preceito, a sua tradição. E então, muitas vezes é assim com a gente também. A gente fica procurando desculpas. Não é? Um pastor contou que uma moça chegou para ele na igreja e disse assim: pastor, é pecado ir ao cinema? E ele olhou para ela assim: por que você não me perguntou se é pecado almoçar ou jantar? Porque isso eu já sei que não é pecado. Você está procurando é que eu avalize a sua ida, não é? Isso é uma questão de foro íntimo, isso é você com Deus, não tem nada a ver comigo, não é? E tem coisas assim que às vezes a gente fica arranjando uma maneira de enquadrar a coisa assim e pensar que Deus não está olhando para estas coisas. Aí Paulo vira para os coríntios e diz: aquelas coisas que aconteceram com o pessoal lá no deserto é para o nosso ensino, é para a gente aprender. Irmãos, nós estamos começando este novo ano e é uma hora da gente se decidir a andar com mais valentia, né, nesses desafios, porque a gente está vivendo um tempo tão difícil que vai chegar numa hora que a gente vai ter que decidir de que lado a gente está, né? Vai ter uma hora de você dizer estou, não estou, é bem assim, não é bem assim, não é? E é uma hora de a gente começar a se movimentar na direção do Senhor. Há muita coisa que Deus quer trazer para nós, há muita coisa que Ele quer nos ensinar, nos treinar, né? Jesus treinou os discípulos durante 3 anos. Ainda assim, houve gente que se perdeu pelo caminho, né? Como Judas. Houve gente, quando Jesus falou no sermão dele, que falou assim: verdadeiramente a minha carne é alimento, e o meu sangue. E alguns disseram: está meio... E foram embora. E Jesus virou para os outros que ficaram: vocês também não querem ir, não? E ele disse: Senhor, para quem que a gente vai? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe, é um desafio. O povo aí fora está esperando que a gente seja diferente deles. Essa é a primeira coisa. Está esperando que a gente tenha alguma coisa para dar a eles que eles ainda não encontraram. Tem gente encontrando, procurando para todo lado. O Senhor tocou, ele tem um cabelão branco assim, uma sacolinha na mão, toca a campainha, ele toca insistente. E às vezes a pessoa fica lá no cantinho da campainha, você não vê quem é lá de cima da janela, tem que descer. E eu desci, enquanto isso a Jailê abriu metade do portão e o homem entrou. E aí eu cheguei, conversei com ele, ele pediu alguma coisa. O senhor não tem alguma coisa? Até sal serve, ele queria. E eu arranjei o sal e arranjei mais algumas coisas. E ele falou comigo assim: eu frequento o candomblé, mas lá eles não estão dando nada. Aí eu falei: você está do lado errado, não é? Se você não tem nada para receber, sai daí, senhor. Não é mesmo? Então, ele frequenta lá, mas na hora de vir buscar alguma coisa para comer é aqui. As pessoas estão assim, estão querendo ganhar alguma coisa. Pode ser só um pacotinho de sal já, não é? As pessoas estão esperando alguma coisa de nós. As pessoas que não estão aqui hoje vão ter ótimas desculpas para justificarem a sua ausência no próximo domingo, né? E a gente perdeu na pandemia, a gente perdeu o costume de vir à igreja durante a semana. Então, vindo ao domingo, a gente já, o compromisso está pago, não é? Mas eu queria te desafiar a colocar no coração de avançar um pouquinho mais nas coisas do Senhor, no estar junto, porque é junto que a gente aprende, né?
o provérbio escreveu assim como o ferro afia o ferro, não é? A gente se afia, assim o amigo ao amigo. É o estar junto que vai produzir esse tipo de convivência, não é? As pedras que Davi pegou, né, o cascalho rolado que ele pegou lá, era rolado porque ele veio rolando no meio dos outros cascalhos, não é? E foi perdendo as arestas, e é assim que a gente alisa um ao outro e perde as arestas e para de entrar em choque. Amém? Né? Que o Senhor nos abençoe, que a gente aprenda, como Paulo escrevendo aos crentes de Corinto, aprendam, isso é exemplo e é advertência, né? É um sinal, é para avisar que você anda na estrada e você vê uma porção de sinais, curva direita, curva esquerda, curva reversa, né? Velocidade máxima, velocidade permitida, não ultrapasse, há tantos sinais aí para você andar direitinho na estrada, né? E assim também Deus deixou essa porção de sinais para nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos lá então.